Olha, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, o que vem à cabeça? Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Copacabana, né? Essa imagem, ela é conhecida no mundo todo. Só que por trás desses cartões postais, tem uma história muito complexa, cheia de reviravolta, de poder, de reinvenção. Mas como é que isso aconteceu? Como uma Bahia que foi confundida com um rio virou a cidade maravilhosa. Essa jornada, sabe, de um simples engano geográfico até se tornar um ícone global, é uma das histórias mais fascinantes do Brasil, e é nela que a gente vai mergulhar agora. Bom, para entender o Rio, a gente precisa voltar lá para a era colonial. O destino da cidade foi moldado basicamente por três forças: uma busca assim, incessante por ouro, o tráfico terrível, desumano de pessoas escravizadas e, claro, a concentração de poder político. Então, o começo da história é até curioso, né? Nasceu de um erro de navegação que deu nome à cidade. E olha, por mais de um século, o rio foi, digamos, um posto secundário, sem muita importância. A grande virada mesmo, o ponto-chave, acontece lá no final do século XVII. Por quê? Porque descobriram ouro em Minas Gerais. E aí, de repente, o rio se tornou o porto mais estratégico da colônia. Era o caminho mais curto para levar toda essa riqueza para a Europa. O resultado? Em 1763, a coroa portuguesa não pensou duas vezes. Tirou a capital de Salvador e transferiu para o Rio de Janeiro. Só que essa ascensão econômica toda teve um custo humano que a gente nem consegue medir. O Porto do Rio de Janeiro se tornou o maior porto do mundo para desembarque de africanos escravizados. Pensa só nesse número. Estima-se que entre 3 e 4 milhões de pessoas foram trazidas à força para o Brasil, passando por ali. Foi essa base, uma base brutal, que financiou a riqueza não só da colônia, mas de todo o império. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, para um evento que parece até coisa de filme na história do Rio. Pressionada por Napoleão lá na Europa, a família real portuguesa fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Eles literalmente fugiram de Portugal e transferiram a sede inteira do império para cá, para a colônia, para o Brasil. Olha, a chegada da corte em 1808, nossa, transformou a cidade da noite para o dia. De verdade. Antes, o Rio era uma cidadezinha colonial, bem provinciana. Depois, se tornou a primeira capital europeia fora da Europa. Imagina só, de 10 a 15 mil nobres e funcionários desembarcando de uma vez. E com eles veio a necessidade de modernizar tudo. Os portos foram abertos e instituições que são importantíssimas para o Brasil até hoje, como o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, nasceram ali. É impressionante, né? Para pensar como um evento político que aconteceu lá do outro lado do oceano mudou radicalmente a cara da cidade do Rio de Janeiro. E com a corte instalada, não tinha para ninguém. O Rio de Janeiro se consolidou como o centro nervoso do Brasil. Era aqui, no Rio, que as decisões mais importantes do século XIX eram tomadas. Tudo, desde a independência até a abolição da escravatura. O ponto crucial aqui, que é bem interessante, é que a independência do Brasil não foi resultado de uma revolução popular. Foi uma decisão que veio de cima, da elite, liderada pelo próprio príncipe português que ficou no Rio. A história é a seguinte: quando o pai dele, Dom João VI, voltou para Portugal, a ordem era que Dom Pedro também voltasse. E isso, na prática, significaria rebaixar o Brasil de novo à condição de colônia. A recusa dele, naquele famoso Dia do Fico, foi o passo decisivo. Poucos meses depois, a independência foi proclamada. E com isso o Brasil seguiu um caminho único na América Latina, se tornando um império governado a partir do Rio de Janeiro. Avançando mais um pouco, vem a Proclamação da República em 1889, só um ano depois da abolição da escravatura. O Rio, agora a capital federal, entrou numa fase de transformações muito intensas. A ideia era dar uma cara nova para a cidade, sabe? Uma cara moderna, europeia. E é aqui que a gente vê uma das consequências sociais mais duradouras de todas essas reformas. A população recém-liberta, junto com os trabalhadores mais pobres, vivia no centro da cidade em habitações coletivas que eram chamadas de cortiços. Aí, para modernizar o Rio, para deixar ele com cara de Paris, o prefeito da época, Pereira Passos, começou uma política que ficou conhecida como Bota Abaixo. Basicamente, ele demoliu milhares desses cortiços para construir avenidas largas, edifícios modernos. E o que aconteceu com essa gente toda? Sem ter para onde ir, essa população foi empurrada para os morros ao redor do centro e começou a construir suas casas lá. E foi exatamente assim que as favelas, que hoje são uma parte tão central da identidade carioca, começaram a crescer sem parar. Chegamos agora na última grande virada dessa história. Pensa bem,
O Rio foi o centro do poder no Brasil por quase 200 anos, mas isso estava prestes a mudar. E essa mudança forçou a cidade a encontrar um novo motivo para existir, uma nova identidade. O ano é 1960. A capital do Brasil é oficialmente transferida para Brasília, aquela cidade planejada lá no meio do país. Para o Rio de Janeiro, o impacto foi, assim, sísmico. De uma hora para outra, a cidade perdeu sua principal função, seu motor econômico, seu prestígio político. Foi um baque. A cidade entrou num período de crise, se perguntando, e agora? Qual vai ser o meu papel no Brasil? Mas a resposta que o Rio encontrou foi simplesmente brilhante. A cidade se reinventou. Ela trocou o poder dos gabinetes políticos pela força da sua cultura, da sua beleza natural, do seu estilo de vida único. O carnaval, a bossa nova do Tom Jobim, as praias, o futebol, tudo isso virou seu novo produto de exportação. O Rio de Janeiro deixou de ser a capital política do Brasil para se tornar, aos olhos do mundo, a capital da identidade cultural brasileira. Então, no fim das contas, a história do Rio é essa história de transformação contínua. Começou com um erro de navegação, virou Porto do Ouro, depois sede de um império inteiro, o grande palco da nação e, finalmente, esse símbolo cultural que todo mundo conhece. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta, né? Depois de se reinventar tantas vezes, qual será o próximo capítulo na história da Cidade Maravilhosa?